Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, dessa disciplina dos mapas, das projeções cartográficas, e hoje temos aí mais conteúdo. Vamos conferir aqui, começando pelo número da aula, 36, o objeto de conhecimento: leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. O detalhamento: leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Tá ok? Vamos lá para a aula então. E é isso então, gente. Estamos aqui, vejam só, iniciando uma aula falando aí sobre a ferramenta de excelência do ensino da geografia, que é justamente o mapa, ou o conjunto de mapas que nós temos aí de vários fatores que nós estudamos nessa que é a disciplina que estuda a relação da sociedade com a natureza. Eu queria, antes da gente dar continuidade, que a gente observasse esse mapa, e eu queria que você observasse bem todos os aspectos que estão aqui representados, observasse aqui a posição onde estão os diferentes países, os diferentes continentes, porque lá no final a gente vai falar alguma coisinha sobre ele, tá? Então, vamos lá para falar de mapas, iniciando aí pelo conceito. Então, o que são mapas? São representações da superfície do planeta Terra, que é curva, sobre uma superfície plana, que seria um papel, uma tela de computador, ou um GPS, um celular, um tablet, etc. Mas quando a gente faz aquela observação ali, representar a superfície curva sobre uma superfície plana, eis aí um dos detalhes que faz da cartografia uma dessas ciências, uma dessas especialidades muito necessárias à representação do espaço. E depois a gente vai ver mais alguns detalhes sobre isso. Como que os mapas se dividem, Então eles podem ser divididos em vários tipos. E a sua classificação vai variar sempre de acordo com o tema que for tratado nele, E aí, quando nós temos diferentes mapas, e esses mapas têm diferentes temas, eles são chamados de mapas temáticos. Esse mapa que nós estamos vendo aqui na tela, que vocês estão visualizando, ele é um mapa geomorfológico. Então, se você sabe a diferença de geológico para geomorfológico, você sabe que esse mapa está tratando da cobertura superficial ali da Terra, onde você coloca os seus pés, e ali nós temos o apontamento de diferentes formações geomorfológicas daquele determinado espaço. Como que esses mapas evoluíram ao longo do tempo, Para começar, nós temos que dizer que os mapas são uma das mais antigas formas gráficas de comunicação. Eles sempre foram como nós os vemos hoje, cheio de cores e etc., cheio de símbolos? Não. Muitas vezes lá, se você consultar a história, vai se deparar com aqueles relatos de historiadores que dizem que os mapas eram inclusive temporários. Uma pessoa ia explicar a outra onde ficava determinado lugar no espaço, ela pegava ali folhas ou pedrinhas ou pedacinhos de madeira, galhos de árvore, desenhava ali para explicar, e isso já era o uso de mapa, São representados, então, esses mapas, hoje em dia, por símbolos, e esses símbolos são pontos, são linhas, são polígonos, são texturas, cores e textos, e ainda nós temos números e outros símbolos aí que estão ligados a coordenadas geográficas, por exemplo. Nem todas as informações podem ser representadas num mapa, Então, quando a gente faz um mapa, imaginem o mapa mundi que nós estávamos vendo no começo da aula, se a gente for representar ali, além da divisão política, nós formos representar as divisões por continentes, depois a divisão por biomas, domínios morfoclimáticos, climas, ventos e etc., a gente vai ter um mapa muito poluído. Então, por isso que nós temos mapas temáticos de uma mesma área, e não é um mesmo mapa que vai ter que apresentar lá todas as informações possíveis. Vamos dar uma olhada nos símbolos que geralmente são usados
nos mapas. Então, para a implantação de símbolos, tá, nós temos diferentes cores que podem ser usadas. Geralmente essas cores são as cores puras do espectro e as suas combinações. Geralmente é então das 3 cores primárias, que são ciano, amarelo e magenta, que se chama de tricomia, né? Nós temos as formas. Então imaginem, por exemplo, aqui nós temos o símbolo de um aeroporto, aqui nós temos o símbolo de uma fábrica, aqui nós poderíamos estar representando um rio ou uma estrada, aqui poderíamos estar tratando de trilhos de trem, aqui de trilhas, por exemplo, e assim por diante. Além então das cores e da forma, nós temos tamanho. Se a gente estivesse falando, só para dar um exemplo, de população, e estivéssemos representando nas áreas com diferentes círculos, os círculos maiores seriam obviamente referentes às maiores populações. Se aqui, nesse caso, nós estivéssemos tratando de uma estrada e do fluxo de trânsito nessa estrada, obviamente que a mais fina estaria representando menos trânsito, enquanto que a mediana estaria representando um trânsito mais ou menos nem tão forte ou fraco, e esse, então, mais grosso, mais largo, estaria representando as vias que têm aí maior tráfego e trânsito. Também temos orientação, nós temos também valores que podem ser representados nos mapas, e nós temos também granulação, com granulações diferentes também para diferentes intensidades ou diferentes fenômenos que estejam sendo lá representados. Tudo bem? Vamos adiante aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos mapas, tá? E aí quando nós falamos sobre essa história, existem aí algumas discrepâncias. Nós temos diversos mapas que são bem antigos. Há uma tendência de que os historiadores concordem que o mapa de Gassur seja o mapa mais antigo dos que foram descobertos até hoje. Você vai encontrar, em alguns casos, alguns especialistas dizendo que é o mapa de Bedolina, mas enfim, este mapa é bastante interessante. Se você for buscar outras informações, vai saber que ele era uma plaquinha de cerca de 7 centímetros por pouco mais, de largura por pouco mais ali de altura, tá? E ele era usado então realmente como um mapa móvel. Uma pessoa colocava ali no bolso, eu ia dizer, mas enfim, carregava ele consigo para se guiar ali de acordo com o que está representado nele por determinada parcela do espaço. Tudo bem? Então esse é o mapa de Gassur, que dizem que tem por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Os historiadores dizem que o de Bedolina é de 2.400 a 2.500, então há aí essa coincidência aparente da idade desses mapas, mas considerem o Gassur como o mais antigo. Tudo bem? Nós temos então nos mapas, gente, para eles serem considerados representações cartográficas de acordo com as normas da cartografia, alguns elementos que são básicos, tudo bem? Então nós estamos vendo aqui um mapa, é um mapa do estado do Acre, não é isso? Se você não conhecesse a forma do estado, você não saberia se não tivesse ali no título. Da mesma forma, essas cores diferentes aqui do mapa, você não saberia se não tivesse ali uma legenda, você não saberia o norte, para onde está o norte dessa representação, se nós não tivéssemos ali uma seta apontando para o norte, e assim por diante. Então, quando a gente fala nesses elementos básicos, nós estamos falando ali em elementos que são obrigatórios num mapa para que ele seja usado plenamente. Vamos olhar cada um deles aqui, começando então pelo título, não é? Então, como eu estava dizendo para vocês, qualquer pessoa que pegar esse mapa vai saber que nós estamos tratando do Acre. Então o título é um indicador do tema retratado, que pode vir acompanhado de um subtítulo ou não. Nesse caso aqui o título é Acre, o subtítulo são Unidades de Conservação Federal e Terras Indígenas, tudo bem? Então o que está sendo retratado nesse mapa é exatamente o que está sendo colocado aqui como título e como subtítulo. Avançando, nós veremos aí as legendas, a legenda. Então a legenda, o que são essas legendas?
são os significados dos símbolos existentes nos mapas, tá? Então, além de saber que nós estamos vendo uma representação do Acre, das Unidades de Conservação Federal e Terras Indígenas, a gente quer saber aqui, dessas cores diferentes, o que quer dizer cada uma delas. Então, o Acre está aqui nesse amarelo claro, e aí nós temos as terras indígenas de verde e nós temos as Unidades de Conservação Federal nesse tom de rosa, ok? E isso está representado aqui na legenda. Por esse motivo, as legendas são tão importantes, porque elas elucidam o que está ali sendo representado. Se nós não tivéssemos título, não tivéssemos essas legendas, não saberíamos, né, de forma alguma do que se tratariam cada uma dessas cores. Vamos a outro desses elementos, é a orientação, que indica aqui, gente, para onde fica o norte, tá? E aí, em consequência, os demais pontos, sejam eles cardeais, colaterais ou subcolaterais. Pelo menos para o norte, essa representação é obrigatória. E aí, claro, pode apresentar lá uma rosa dos ventos também, né? Somente com os pontos cardeais, por exemplo, ou ainda com os colaterais e os subcolaterais, né? Que ficam nesses intervalos entre um cardeal e um subcolateral. Mas pelo menos a indicação para o norte é obrigatória. Da mesma forma, a fonte é obrigatória de ser representada. Afinal de contas, você tem que saber quem que elaborou esse mapa para lhe dar credibilidade ou não, não é isso? Então, quem elaborou o mapa seria um responsável técnico, mas isso também pode ser ali na elaboração, no campo da elaboração, da autoria, isso ser representado por uma instituição, um instituto, um órgão federal, um órgão particular, um órgão estadual, enfim, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e daí por diante, tá bom? E nós temos também a escala, e a escala é o elemento que é essencial para que nós calculemos a distância do mapa, né? Então a escala diz para a gente quantas vezes que uma área teve que ser reduzida para caber ali num pedaço de papel. Quando você está com um mapa, e esse mapa está numa folha de A4, só para dar um exemplo, e a escala for 1 para 1 milhão, que é aquela representação 1, 2 pontos, 1 milhão, isso quer dizer que esse terreno, ele foi lá da realidade, não é isso, do território, ele foi reduzido 1 milhão de vezes para caber aí na folha de A4 que está nas suas mãos. E ele é representado também de forma gráfica, além desta forma numérica, né? Conforme tem ali, está cercado de vermelho, como vocês podem ver. Nós temos também as plantas. As plantas, elas têm uma escala muito grande, ou seja, muito detalhamento do que está sendo visualizado. Então, se da mesma forma, ali numa folha de papel A4, você tem um mapa mundi, você pode também ter, numa folha de tamanho A4, um território, um terreno, né, ser representado. Ali com a sua área de piscina, com a sua área de garagem, com sua área de jardim e assim por diante. Então você pode observar ali tamanho dos quartos, presença ou não de banheiros, tamanho da cozinha e etc. Essa escala então é bem grande e permite que a gente visualize isso. E nós vamos ter aí os croquis. Os croquis, eles são esboços cartográficos de uma determinada área que é produzido sem os símbolos obrigatórios da cartografia. Então nós temos aqui uma quadra, não é isso? De uma cidade, nós temos aqui continuidades que estão sendo interrompidas, nós não temos o norte geográfico, nós não temos escala, nós não temos autoria. Ele é um esboço que foi feito de forma livre, ok? Esses desenhos que a gente faz para representar alguma parcela do espaço sem muito compromisso com as regras da cartografia, sem nada de compromisso. Vamos dar uma olhada aí nos mapas temáticos, dos quais nós falamos
anteriormente. Então, esses mapas temáticos, eles contêm informações selecionadas sobre algum tema do espaço geográfico. E aí sempre se pergunta se só existem mapas temáticos físicos, se só existem representações físicas, mas não. Eles podem ser físicos, que é o caso dos mapas topográficos, hidrográficos, climáticos, dentre outros, e podem também representar aspectos sociais, que é o caso do mapa político, histórico, econômico, demográfico e assim por diante. Então, os mapas representam ali na folha de papel, ou na tela do computador, ou no globo, né, que é em 3D, eles representam ali vários aspectos físicos e sociais. Tudo bem? Sobre essa questão de representar algo que um objeto que é esférico em uma folha de papel que é plana, isso é realmente um dos maiores problemas da cartografia e tenta, né, suplantar o problema, a dificuldade dessa representação através de projeções cartográficas. Então existem projeções cartográficas que são a tentativa de representar algo em 3D num papel que é 2D. Existem as projeções cilíndricas, as cônicas e as planas, que também podem ser chamadas de azimutais ou polares. Sobre a projeção cilíndrica, observem a forma como o papel ali, o cilindro, está tocando o globo terrestre. Então é um cilindro envolvendo parte da esfera terrestre, a projeção dos paralelos e meridianos do globo vai para o cilindro e é mais utilizada e conhecida. Mas observem bem que ele só pega, neste sentido vertical, a parte mais central do globo, porque a curvatura impede o contato com o papel nas áreas mais próximas ali, indo para os polos, tá? E aí nós temos a projeção cônica. A projeção cônica, o plano dela é um cone que envolve aí parte da esfera terrestre. Os paralelos são círculos concêntricos, os meridianos retos se dirigem para o polo e é utilizado para representar alguns trechos aí de continentes ou países. Observe que ele tangencia melhor as áreas que estão entre os polos e a parte central ali da linha do Equador, né? Então, ele já cobre uma parte ali que a cilíndrica não pegou. E nós temos ainda a projeção plana, que é chamada de azimutal ou polar. Corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante. Observe que aquele plano toca reto ali na Terra. O ponto tocante ao plano normalmente representa o Polo Norte ou o Polo Sul. Nós estamos observando aqui na imagem o Polo Sul, né? A Antártica. Então esse plano foi colocado aqui, diretamente em contato com o Polo Norte. E nessa projeção, os paralelos e meridianos são projetados formando círculos concêntricos, que é esse efeito que você está vendo aqui dos paralelos circulares a partir do centro ali da Antártica, tá ok? Mudando um pouquinho de assunto, mas totalmente interligado, a gente vai falar sobre gráficos, ok? O que são esses gráficos e por que eles são de tanto interesse da geografia? Os gráficos, então, são esses gráficos estatísticos que a gente utiliza para representar vários aspectos de maior intensidade e menor intensidade, de acordo com o assunto que nós estamos estudando, tá? Vamos falar um pouquinho sobre gráficos. Então, os gráficos estatísticos são ferramentas visuais poderosas que servem para representar dados de maneira clara e compreensível. E eles são usados para visualização de dados, comunicação eficaz, tomada de decisão, identificação de dados atípicos, né, quando são dados que fogem lá da normalidade, comparação entre diferentes dados e também o monitoramento de tendências. Agora, a partir de alguns exemplos, a gente vai entender o que isso quer dizer. Então, a gente vai começar
avaliando aí os climogramas. Observem só como que ele representa aqui, um climograma, representa a relação entre temperatura e volume de chuvas. Então, nós estamos observando esse climograma, é um climograma de Manaus, representando como que a temperatura se comportou, não é isso? Em graus ali, durante um ano, um determinado ano, e como que, nos intervalos aqui divididos por mês, se comportou o volume de chuvas, de precipitação. Então, se eu te perguntar, por exemplo, quais são os meses mais quentes, a gente vai chegar nesses pontos aqui, que estão correspondendo aqui de agosto a outubro, mais ou menos. Não é isso? São os meses mais quentes. O mês mais fresquinho em Manaus seria aqui, em março, não é isso? Que é o ponto mais baixo aqui, e assim por diante. Se eu te perguntar qual é o mês que mais chove, então será também março. Observe que quando mais chove, menor é a temperatura. De outra forma, quais são os meses que menos chove? Então nós vamos aqui a agosto e setembro, por exemplo, e observamos que em termos de temperatura, há temperaturas elevadas. Então há uma relação, esse gráfico nos permite avaliar a relação entre mais chuvas, mais baixas temperaturas e o contrário. Então a gente consegue observar, e ele é usado para visualizar padrões climáticos sazonais, nesse caso aqui um ano dividido em meses, facilitando a compreensão das variações de temperatura e precipitação ao longo do ano. Tudo bem? Mas vejam só, os gráficos nos ajudam também a representar resultados de pesquisas, tá? Vamos dar uma olhadinha aí numa pesquisa que nós fizemos aqui com os colegas professores e depois vamos aos gráficos para vocês verem um exemplo de como fazemos isso. Vamos lá! Eu entrei aqui em 2014. Em 2016. Em 2013. Março de 2016. Março de 2019. Entrei no Centro de Mídias no ano de 2023. Eu sou o professor Alexandre, de matemática. Eu entrei aqui no CMEA em 2011. Beleza, então o que nós fizemos? Entrevistamos aqui 50 colegas, tá? De todo o corpo de trabalhadores do CMEA, só alguns estão constando aí nos vídeos, mas nós perguntamos para eles, na primeira pergunta, em que anos eles tinham entrado. E nós achamos que o gráfico de linhas seria o ideal para representar essas respostas deles. Então, o gráfico de linhas é ideal para visualizar tendências ao longo do tempo ou relacionamentos entre variáveis contínuas. É claro e eficaz, destacando padrões e mudanças ao longo dos períodos, facilitando a interpretação e comunicação de dados temporais. Então a pergunta era essa: quando que você entrou no CMEA, quando que você começou a trabalhar no CMEA? E aqui está o gráfico com as respostas. Então, aqui estão todos os 50, tá, gente? Não só quem apareceu no vídeo ali. Então, em 2007 entraram 3 pessoas, em 2010 2, aqui, ó, 2008, 2009, nenhuma pessoa. E se a gente bater o olho para saber qual é o ano aqui desta fase de 2007 a 2024, que entrou mais pessoas, que são os 17 anos de história do CMEA, a gente olha aqui, 2023 é o ano que mais entrou professores para trabalhar, desses que foram entrevistados, inclusive eu, tá bom? Mas aí nós seguimos aí com as perguntas, seguimos com nossa pesquisa para demonstrar aí a utilidade dos outros tipos de gráfico. Vamos dar uma olhada. Eu nasci numa cidade chamada São Luís, que é conhecida como Ilha do Amor, no estado do Maranhão. Eu nasci no estado do Amazonas. Eu nasci no estado do Amazonas. Sou natural do Amazonas. No Amazonas. Eu sou nascido em Belém do Pará. Nasci numa cidade chamada Osório, no Rio Grande do Sul. Terra do General Osório, patrono da cavalaria do Brasil.
Então, gente, olha aí o pessoal do futebol ali bateu forte, hein? Essa rapaziada bem conhecida. Vamos dar uma olhada aqui. Muito obrigado aos colegas aí que participaram, antes que eu me esqueça. O gráfico de barras ou colunas é uma representação visual eficaz para comparar categorias discretas de dados. Então vamos ver lá em que estados nasceram, né, aquelas pessoas que participaram da pesquisa. É claro e intuitivo, permitindo uma rápida comparação entre diferentes grupos ou categorias, e isso facilita muito, nesse caso, nesse tipo de gráfico, a identificação de padrões e tendências. A gente vai observar aí e de cara vamos ver qual é o estado onde mais colegas aqui do CMEA nasceram. Então nós vemos aqui, ó, 34, né, longe, muito maior do que qualquer outra barra, com qualquer outra opção de estado. Então a imensa maioria dos nossos colegas professores é daqui do Amazonas. Depois nós temos em segundo lugar o Pará, em terceiro lugar São Paulo, e são dois colegas inclusive que são gêmeos. Observem aí que nós temos ainda colegas de Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e temos também colegas aí do Rio de Janeiro. Lembrando que nós estamos falando aí dos colegas que foram entrevistados, tá? Dos 50 colegas que foram entrevistados. Mas temos mais uma pergunta ainda. Aliás, nós temos 2 VTs, mas temos um que se refere a um outro tipo de gráfico. Vamos dar uma olhada. Meu time do coração é o Flamengo. Palmeiras, com certeza. Meu time do coração é o Internacional de Porto Alegre, Colorado. Meu time de coração é o atual campeão da Libertadores, Fluminense. Meu time do coração é o Flamengo. Torço para o Flamengo, porém também tenho meu time de coração, o Clube do Remo. Com certeza é o São Raimundo. É isso, muito obrigado, meus colegas, pela participação. Aí tinha autoridades aí na opinião do futebol aqui do CMEA. Vamos dar uma olhada, então, a gente vai falar sobre o gráfico de pizza, tá? O gráfico em setores, também é chamado de gráfico de setores, é útil para representar a distribuição proporcional de partes de um todo. É visualmente intuitivo, permitindo identificar facilmente a contribuição relativa de cada categoria em relação ao total, facilitando a compreensão das proporções dentro de um conjunto de dados. Então, todos torciam para times de futebol. Agora vamos à representação, vamos ver qual é o time que ganhou. Olha aqui, o Flamengo ganhou então com 43% dos colegas aí, torcedores para o time do Rio de Janeiro. Aí em segundo nós temos o Vasco, observem aqui, então 43%, 20 pessoas responderam que torce por Flamengo. No caso do Vasco foram 8 pessoas que responderam que são torcedores do Vasco. Corinthians, Palmeiras, e aí vai diminuindo. Nós temos aqui o Internacional do meu colega Alexandre de Matemática, e como eu não participei da pesquisa, o Grêmio não constou. Mas enfim, é isso aí. Para isso serve de forma mais interessante, mais intuitiva, mais rapidamente analisável ao visual, os gráficos. Tudo bem? Vamos lá então continuar aqui, continuando já para o fim, e agora nós voltamos ao mapa inicial, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, ver se tinha alguma coisa de diferente, algo que chamava atenção. Observem que é um planisfério, né? Então é um mapa mundi, mas ele tem alguma diferença dos mapas mundis que nós utilizamos aí na sala de aula? Vamos dar uma olhadinha aí na opinião de outros colegas professores a respeito disso. Eu, como brasileira, eu achei bem interessante, bem legal, né? Uma nova visão do mapa mundi, daquilo que a gente estava acostumada a estudar, né? No nosso tempo. Então, hoje em dia, mudou, agora está aí no centro do mapa mundi. Eu achei bem legal. Como brasileiro, eu achei bem interessante. Assim, ao meu ver, né, eu acredito que seja até uma forma de melhor centralização, de repente, de forma visual,
né, um equilíbrio melhor na imagem. Eu acredito que poderia ser, já vejo com o olhar de uma professora de arte a questão da visualização, né, o equilíbrio dentro da imagem, talvez eu acredito que possa ser por algo relacionado a essa temática. Eu acho importante porque acaba dando a visibilidade que o nosso país, por conta de questões econômicas, políticas, sociais e culturais, tem, né? Então eu acho que isso é importante para o nosso país, sim. Eu não entendo nada de cartografia, então eu não tenho uma opinião própria formada sobre isso. Eu não sei dizer se contraria ou não contraria. Acho que só mesmo um especialista para identificar, para dizer se está certo ou errado. Eu, particularmente, não entendo. Bom, eu não posso afirmar porque eu desconheço o que seriam as convenções cartográficas internacionais, então desse assunto eu não domino. Eu acredito que não, haja vista que a gente tem diversos tipos de projeções cartográficas, né? Então você utiliza a projeção que é mais conveniente em determinado contexto. Eu acho que sim. Como um país de terceiro mundo, que a gente vem se destacando na economia, que a gente vem se destacando em muitos setores, né, do nosso país, eu acho interessante, eu acho legal as pessoas nos visualizarem, nos verem também como uma nação em crescimento. Ah, com certeza. Todo brasileiro, quando olha o mapa mundi e vê o Brasil centralizado ali, ele sente um orgulho e no momento chega até a pensar, nossa, eu tô no centro do mundo ali, né? Então, acaba que enaltece um pouco a sociedade brasileira, a nação brasileira. A gente se sente, né, valorizado e quando a gente bate o olho ali no mapa, a gente identifica logo o nosso país. Sim, acredito que sim. É algo simbólico, né? Mas que tem um peso muito grande, porque traz toda a importância que o nosso país tem no cenário econômico, político, social em escala mundial. É isso, gente. Então, só para explicar, não há contrariedade às regras gerais, às normas da cartografia em representar ali o Brasil no centro, a não ser que fossem mudar lá, lógico, os fusos horários, colocando o meridiano de Greenwich em cima do Brasil. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado aos colegas que participaram aí dos vídeos. A gente se vê numa próxima.